Alguém aqui nesta noite deseja ouvir uma palavra vinda da parte do Senhor? Então põe a mão sobre o seu coração. Diga para o papai falar contigo agora através da palavra dele. Pai, fala conosco, Pai. Precisamos tanto ouvir a tua voz. Ministra em nossos corações uma palavra que cura, que liberta, que traz restauração e que põe-nos no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Que venha a tua palavra santa e viva nesta hora, em o nome de Jesus. Amém? Só vitória? Abra sua Bíblia no livro de Bereshit. Bereshit, que quer dizer no princípio. Livro de Gênesis. Gênesis em português. Bereshit em hebraico. O livro dos princípios, o livro do começo. Um dos livros mais importantes porque nele encontram-se o princípio, de como tudo ocorreu. Sem o livro de Gênesis, nós ficaríamos sem resposta para muitas perguntas, porque ele é a base para todo o desenvolvimento da Bíblia. Pastor, eu me converti agora, eu quero começar a ler a Bíblia. Começo por Gênesis? Eu te aconselho não. Não, porque o ideal para você que está começando agora é começar pelo Novo Testamento, por conta da linguagem. O livro de Gênesis é um livro muito complexo, não que você não possa ler, mas é que é assim alguma base, para que você entenda algumas coisas. Se você deseja começar a Bíblia, comece por João. Depois que você lê o Evangelho de João todo, 22 capítulos, aí você vai Mateus, Marcos, Lucas, João de novo, Atos, aí lê todo o Novo Testamento. Aí você pode voltar para Gênesis, porque até lá você já está um pouco mais maduro. Esse é o meu conselho, é isso que eu oriento aos meus discípulos. Mas, eu pedi a você para abrir a sua Bíblia em Gênesis 12, não foi isso? Eu falei o capítulo? Então, Gênesis 12 é o texto que nós vamos meditar nessa hora. Bem, como eu disse, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Então fica fácil se localizar e achá-lo. Gênesis 12. Posso ler? Vê se tem alguém perto de você sem a Bíblia, para que essa pessoa possa, convide-a para ler junto com você, para que todos possam acompanhar a passagem. Ora, disse o Senhor a Abrão. A quem? A quem? Abrão. Pastor, o senhor está falando errado. Não, é Abrão mesmo. Abrão. Sai da tua terra e da tua parentela. Sai da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei uma grande nação. Eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga, eu recebo. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu
de Harã. Amém? Vamos ler o 5 também. E tomou Abrão e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Bem, aqui, neste capítulo, nós começamos a falar da história do nascimento do povo de Israel. Ao criar o homem, Deus deu uma palavra muito interessante para ele. Crescei, multiplicai, espalhai a terra, encham a terra. Quando Deus falou isso com Adão, em Gênesis 2 e 3, nós vemos um Adão que tinha um relacionamento com Deus, íntimo. Adão chamava Deus de pai. E Deus também o tratava como filho. Quando Deus diz, Adão, povoe a terra de pessoas iguais a você. Qual era o sonho do Senhor? Que toda a terra fosse cheia de uma família. Uma família que tivesse Ele como centro. Deus queria, quando é que a terra se enche da glória de Deus? Quando pessoas cheias da glória de Deus enchem a terra. Mas você conhece a história, Adão pecou, Adão desobedeceu, Adão foi infiel e foi expulso. Mas não significa que Deus mudou o seu plano. O Senhor sempre desejou separar um povo para Ele. Um povo diferente. Às vezes, quando algumas coisas dão errado, a gente pensa que Deus desiste. Que Ele muda de plano como se o Senhor tivesse um plano B. Mas eu quero dizer para você que não é assim. Os planos do Senhor sempre se estabelecem, ainda que nós venhamos a falhar. Quantos estão entendendo isso? Ainda que a gente tome decisões erradas, ainda que o fato de você tomar decisões erradas, o fato de você errar, não significa que Deus aborte os sonhos dele para a sua vida. Talvez você terá que andar um pouquinho mais. Talvez você terá que passar por um processo de restauração. Mas os projetos originais de Deus, Ele não os despreza e não os abandona. Adão desprezou. Então o que o Senhor fez? O Senhor continua buscando uma família. O Senhor continua buscando um povo. Por exemplo, Ele separa a família de Noé. Ele separa a família de Sem, o filho de Noé. E você vê, ao longo de todo o Gênesis, Deus separando famílias. Deus separando pessoas. Deus tirando pessoas e tomando-as para si, até que nós chegamos em Abrão. E olha o que acontece, irmãos. Deus fala com Abrão. Eu acho isso assim muito extraordinário, eu acho isso muito interessante. Porque Deus não fala com uma pessoa que o estava buscando. Ora, como é que a gente imagina uma pessoa que escuta Deus? Quantos aqui gostariam de ouvir Deus literalmente falando contigo? Levanta a mão. Hein? Aí eu pergunto a você, você quer ouvir a Deus? O que você tem que fazer? Aí talvez ele responderia, eu tenho que subir num monte, ficar uns 20, 40 dias lá, né? Eu tenho que me consagrar, eu tenho que buscar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ir muitas vigílias, eu tenho que me separar para ouvir Deus. Geralmente esse é o nosso entendimento. Eu também penso assim, quando eu quero ouvir a Deus. Quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso de uma direção específica, eu começo a me separar, eu começo a me desconectar das distrações, eu começo a me consagrar, limpar meu ouvido para ouvir o Senhor. Esse é o entendimento comum, mas a Bíblia não diz que Abrão estava fazendo nada disso. Nada disso, ele não estava buscando a Deus, ele não estava em uma igreja, ele não estava em um templo. Abrão nem sequer conhecia Deus, sabia disso? Ele morava na Caldeia, ele morava na Babilônia. Ele era um idólatra, ele servia a outros deuses.
Foi feita uma escavação na cidade de Ur, que é a cidade onde Abrão morava. E lá em Ur dos Caldeus tinha um grande templo ao deus Marduk, que é o deus da lua, onde eles adoravam essa entidade, demônios. E Abrão provavelmente frequentava aquele lugar, adorava lá naquela, servia sacrifício. Ele tinha uma vida totalmente afastada do Senhor, totalmente distante de Deus. Ele não conhecia nada sobre o Senhor. Ele passou praticamente toda a sua vida diante, e um dia, não um anjo, não um evangelista, não um pastor, não foi ninguém enviado a ele, assim diz o Senhor. Talvez se fizesse isso ele não creria. Talvez até se fosse um anjo ele duvidaria, mas a Bíblia diz que o próprio Deus falou com ele. Que coisa tremenda. O próprio Deus se aparece a Abrão. O próprio Deus se manifesta. A Bíblia não especifica como foi isso. Você leu no texto, a gente não sabe se ele estava na cozinha, preparando um jantarzinho, a sua esposinha na sala, e de repente ele escuta, nós não sabemos. Se ele estava na rua, voltando do trabalho, e Deus falou com ele. Se ele estava dormindo, teve uma visão, eu não sei. Eu sei que ele não teve dúvida, porque foi algo muito forte na vida dele. Todos nós precisamos ter essa experiência. Escute isso. Todos nós precisamos ter essa experiência de realmente ouvir o Senhor nos chamando. Uma coisa é quando nós vamos andando na presença de Deus porque papai e mamãe nos levou. E aí já é hábito, já é costume. Aí você vê que a pessoa até vai, mas aquilo para ela é mais um dos compromissos. Uma coisa é quando você começa a frequentar uma igreja, porque ali tem teus amigos, ali tem o teu relacionamento, e vira, né, um convívio social. Você vai para a igreja porque é ali que você tem costume de ir. Você vai para a igreja porque é tradição, você vai para a igreja porque você já se acostumou, você vai para a igreja porque você sabe que é o melhor lugar, você vai para a igreja porque senão você vai para o inferno. Isso é uma coisa. A outra é quando realmente você tem uma experiência com o Senhor Deus. Quem está entendendo? É por isso que aqui nós investimos muito no encontro com Deus. Quantos já foram para o encontro? Deixa eu ver se está valendo ainda, se já venceu a validade. Como é o encontro? Está na validade ainda. Quando eu perguntar e começar gemendo, tem que ir de novo. Já passou o efeito. Eu fico assustado, irmãos, mesmo depois de todos esses anos, o antes e o depois da pessoa no encontro. Por quê? Qual é a diferença? Porque lá a pessoa é praticamente exposta em um ambiente que favorece ela ouvir o Senhor. Não que talvez Deus não esteja falando com ela aqui, mas aqui é muita interferência. Lá as interferências caem por terra. Você imagina ir para um lugar onde as pessoas estão intercedendo por você, ministrando, orando, falando contigo sobre as coisas do Senhor. Até cego vê-la. Até surdo ouve o Senhor. E por que as pessoas voltam realmente firmadas? Pelo menos a grande maioria. Porque lá elas ouvem o Senhor. Aí elas não têm mais dúvida. Na grande maioria das pessoas, pelo menos comigo foi assim, no encontro cessam-se todas as dúvidas. Como é importante nós ouvirmos o Senhor falar conosco. Tem pessoas que você fica suando com ela, trabalhando, a pessoa fica igual um sabão, foge daqui, foge lá, aí você manda ela para o encontro. Ouvindo Deus, ela muda. Realmente ela tem uma oportunidade. Abrão teve o seu encontro, onde o próprio Deus falou com ele, ministrou no seu coração. Deus não chegou, olha, eu sou Deus, como apareceu uma chama de fogo, como foi com Moisés. Quando Deus aparece a Abrão, lhe dá uma ordem e uma promessa. Diga comigo, uma ordem, diga com voz de crente, uma ordem e uma promessa. Primeiro veio o quê? E depois?
A promessa. O que a gente gosta mais? Fala! Pode falar! O que a gente gosta mais? As promessas do Pai. Me dá tuas promessas, Senhor. Eu tenho a marca dessa promessa. Me dá essa promessa. A gente quer a promessa. A promessa vem, sim ou não? Vem. Porque verdadeiramente o nosso Deus é um Deus de promessas. Mas antes da promessa veio o quê? A ordem. Uma condição. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Por quê, pastor? Minha promessa não está cumprindo, pastor. Será que ele esqueceu de mim? Não, querido, não esquece de você. Ele disse que o teu nome está gravado na palma da mão dele, como é que ele vai esquecer de você? Só que lembre-se, antes da promessa tem uma condição. É provável que a condição ainda não foi preenchida. É provável que a promessa não se cumpriu, porque a condição, que às vezes a condição é uma ordem, às vezes a condição é a sua própria maturidade, enfim. Primeiro veio uma promessa, uma ordem, e aí em seguida veio a promessa. Quem era Abrão? Quando Deus se manifestou a eles, irmão, não era qualquer um. Primeiro que já era um senhor, já era um ancião. Quantos anos ele tinha? 75 anos. Uau! Hein? 75 anos. Ele era um homem bem-sucedido. Ele vinha de uma família nobre. Ele era um homem respeitado na sua cidade. Alguns estudiosos afirmam que ele era um rico comerciante. Vê aqui que ele tinha fortuna, ele tinha fazendas. Ele era um homem de posses, ele já tinha uma vida estabilizada. Devia ter uma casa tão bonita. Devia ter um emprego sólido. A Bíblia diz que ele tinha servos, empregados. Ele era um empresário. Ele era um homem tão estabelecido. Ele era um homem que já tinha a sua vida praticamente. Sabe quando você chega naquele nível que você agora eu só vou descansar, só vou usufruir da minha vida. Ele era um homem bem-sucedido. Aos olhos o quê? Humanos. Preste atenção nesta palavra. Preste atenção nesta palavra. Abrão era um homem bem-sucedido aos olhos humanos. Porém, havia uma deficiência em sua vida. Ele tinha casa, ele tinha dinheiro, ele tinha posses, ele tinha reconhecimento, ele tinha amigos, mas havia uma coisa que ele não tinha. Não somente isso, não tinha e nem o dinheiro dele podia comprar. Sua esposa, que ele tanto amava, o amor da vida dele, aquela mulher que alegrava o seu coração, ela era estéril. E apesar de todos aqueles anos de casado, ela nunca lhe deu um filho, e aquilo gerou um buraco dentro de Abrão. Ora, até questionar o propósito de tudo aquilo, aquele homem passava por essa crise. Bem, tem uma casa, tenho uma fazenda, legal, tenho tudo isso aqui, mas para que adianta? Já estou com 75, já estou com 45 no segundo tempo, daqui a pouco vou embora, isso vai ficar para quem? É incrível, irmãos, como aquele buraco, como aquela falta jogava e tirava a importância de todo o resto, tornando ele, apesar de tudo que ele tinha, um homem infeliz. E isso Deus viu. Não existem pessoas assim. A gente olha e diz, rapaz, aquele homem é feliz. Olha lá, olha o trabalho dele, olha o carro que ele tem. Olha a família que ele tem, olha a vida que ele leva. Aos nossos olhos, aquela pessoa é feliz. Às vezes isso acontece com você. As pessoas não sabem a sua vida.
As pessoas não te conhecem. Elas estão ao teu redor achando que você é o quê? Que você é uma pessoa bem-sucedida, que você é feliz. Você fica rindo na frente deles. Você sempre passa, né? Sorrindo. Até porque, de que adianta você ficar chorando em cada esquina? Quantas pessoas não acreditam que você é uma pessoa bem-sucedida, que na sua vida vai tudo bem, acham até que você é feliz assim, porque você deve estar cheio do dinheiro. Só que elas não sabem, na realidade, quem você é, o que você está passando. Quantas vezes, assim como Abrão, na vida dele era o quê? Um filho. Eu não sei o que é na sua, mas há um buraco, há um vácuo, há um vazio, há algo que não foi preenchido. O problema de Abrão era amar algo que não podia lhe fazer feliz. Se ele não amasse a esposa dele, o que ele fazia? Trocava. Mas não era tão simples assim. Quantos aqui amam algo que não pode lhe fazer feliz? Estão se dedicando a algo que não pode retribuir. Não importa o quanto Abraão investisse na sua família. Aquela mulher era um poço seco, o ventre mirrado. E nela, ele nunca ia se realizar plenamente. Tem alguém aqui cujos sonhos estão mortos? Tem alguém aqui me ouvindo nesta noite que teria tudo para estar bem? Pastor, não entendo, eu teria tudo para ser feliz, mas não sou. Alguém já teve essa sensação? Eu hoje teria tudo para ser feliz, mas não sou. Está faltando algo. Está faltando, algumas vezes sabemos o que é, outras não. E na maioria das vezes, como Abraão, o que fazemos? O que não tem remédio, remediado está. Provavelmente Abraão já tinha aceitado isso, aceitado o fato de que ele nunca pegar um filho nos braços. Abraão já tinha, como muitos de nós, aceitado essa condição de semi-felicidade, de uma vida sem propósito. Algumas vezes nós nos acomodamos a essa realidade. Eu nunca vou ser feliz mesmo, então quer saber? Eu vou viver o que a vida me oferecer. Não é impossível também a pessoa ser 100%. Então, eu vou aceitar essa vida sentimental ruída. Eu sou bem-sucedido no trabalho, eu sou bem-sucedido pessoalmente, mas emocionalmente eu não consigo realizar a minha vida. Eu não consigo ser feliz nesta área. Se eu estou sozinho, não consigo encontrar uma pessoa que se adeque. Se eu estou casado, eu não consigo ter um casamento que eu olhe e diga, isso aqui para mim vale a pena. Aos meus olhos, nessa área familiar, eu desisto, eu abro mão. Quantos aqui têm sonhos empatados em um determinado momento da sua vida? Foram sonhadores, tinham projetos, tinham sonhos. Talvez de ser um empresário, de realizar sucesso. Você já foi uma pessoa tão criativa, mas hoje o que você fez? Se frustrou 1, 2 vezes, desistiu de tudo. Abriu mão da sua empresa, do seu sonho, tudo largado. Quantas pessoas aqui, irmãos, amarradas, aliançadas a um ventre seco, presas a algo que não vai lhe fazer feliz e pelo andar da carruagem devem continuar assim. Pois foi nesse contexto, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Diga amém. Nesse contexto de frustração, às vezes as pessoas se perguntam, eu também me pergunto, por que Deus chamou ele tão velho? Por que Deus esperou aquele cara passar 75 anos? Para no apagar da luz, no frigir dos ovos chamar ele. Por quê? Talvez para que se acabasse toda a esperança. Talvez para que toda a esperança humana, sabia que Deus às vezes faz isso? Deus fala assim, vai lá campeão, tu consegue? Então vai contigo mesmo. E deixa o cara correr. E deixa a gente se debater, e deixa a gente apostar, e nós temos tanta autoconfiança,
Nós temos tanta energia, nós podemos tantas coisas. Até que o tempo vai passando e se frustra. É interessante como Deus se manifesta na frustração. Como Deus aparece, traz revelações quando as coisas estão desmoronadas. Sabe por quê? Porque quando acaba o tempo do homem, que aí começa o agir de Deus. É quando os nossos recursos acabam. É quando a gente diz, quer saber? Eu desisto. Aí Deus fala, agora é comigo. Agora é comigo. É quando você diz assim, eu tentei de tudo. Porque Deus não precisa de ajuda. Quem está entendendo essa palavra? Quando você diz assim, eu desisto. Aí o Senhor diz, finalmente. Finalmente eu estava esperando ouvir essa palavra da sua boca. Mas por que Deus tem prazer na minha desistência? Não é prazer na sua desistência, é porque a condição para que Deus trabalhe na sua vida é a dependência a Ele. Enquanto nos achamos fortes e capazes, Ele não consegue trabalhar porque Deus não precisa de ajuda. Ele quer todo o controle, o trabalho é todo dele. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o trabalho é todo dele. Fala isso para ele. O trabalho é de quem, igreja? É dele, é dele. E o seu trabalho, qual é? Obedecer. Qual é o seu trabalho? Quer milagre? Quer sobrenatural? Quem faz o milagre, quem faz o sobrenatural é o Senhor. Você só faz natural. Você só faz na força humana. Se queremos viver o extraordinário, é na área dele. E aí muitas vezes o Senhor permite que nos frustremos com o natural. Deus permite decepções no natural. Que aí quando nos quebramos todo, é interessante isso. Quando nos damos por vencidos, quando entregamos os pontos, aí o Senhor assume o controle e começa a manifestar. A boa notícia é que para algumas pessoas que estavam aqui achando que é o final da história, talvez está começando um tempo de milagre na sua vida, porque é o tempo do Senhor manifestar a sua glória. Quantos creem nisso? Por favor, se expressem com alegria, em o nome de Jesus. Deus visita Abraão no meio da frustração, no meio da tristeza, no meio do ventre seco, no meio da esterilidade. Na sua velhice, ele visita um homem que já não tinha mais esperança e renova-lhe a esperança. Hein? Preste atenção aqui, Deus está renovando a esperança desse homem. Porém, vem algumas condições. Abraão, pois não, Senhor. Sai. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Aí eu farei de você uma grande nação. O que ele tinha que fazer? Sair. Você quer um milagre, Abraão? Eu posso te dar o filho que você não consegue. Um filho não, você quer um? Eu vou te dar uma nação inteira. Eu vou te dar um país, eu vou fazer de você pai de multidão. Você quer um filhinho? Pois eu apresento a você como Jeová Jireh. Eu vou surpreender você. Eu vou te dar um filho não. Eu vou te dar uma nação inteira. Eu vou te honrar grandemente. Outra coisa, todo mundo vai te conhecer. E não é só enquanto você estiver vivo, não. Daqui a 5.000 anos, as pessoas ainda vão falar de você, porque eu vou engrandecer você tremendamente. Eu vou abençoar, eu vou te dar um país inteiro, eu vou fazer milagre, mas primeiro sai. E o que significa sair? Sair significa se desconectar. Significa abrir mão, renunciar. Muitas vezes, muitas vezes, grandes milagres requerem grandes sacrifícios. E esse era o sacrifício de Abraão. Você acha que é fácil? Primeiro ele devia sair da onde? Pode colar aí.
Cadê? Volta aqui, por favor, verso... Quem está controlando aí? Bota o verso 1 ali para a gente ver. Tá bom. Primeiro ele devia sair de onde? Ou seja, ele devia fechar a sua empresa. Olha aqui, sai da sua terra, vender a casa dele, a casa de praia que ele tinha lá em Cabo Frio, vender a casa onde ele morava, que ele construiu com tanto amor, irmão. Aquele homem fez uma casa linda, devia desfazer daquela casa, desfazer da casa de praia, desfazer dos bens dele. Ele tinha que desfazer de tudo, fechar a empresa, parar de trabalhar, mandar os funcionários embora. Você já pensou? Larga tudo e sai daqui. Abre mão dos seus bens, do seu convívio, das pessoas com quem você está acostumado. Saia do lugar onde você nasceu, Ele teria que renunciar a tudo. Aquele ali era a casa onde ele viveu a vida toda. Ele morava em frente à escola onde ele cresceu. Ali atrás estava o campinho, que ele jogava bola lá com Matusalém. Ali estava... É praticamente renunciar a todo o seu passado. Abre mão de tudo, Abraão. Pois a Bíblia diz que ele fez isso. Largou tudo. Eu acho que as pessoas pensaram que ele estava maluco. Abraão, um homem como você, na sua idade, na aposentadoria, você está com essas aves, você vai para onde? Por que você está vendendo tudo? Algumas coisas ele saiu vendendo, outras ele saiu vendando. Desfez de tudo, tudo, irmãos. Toda conquista, olha que loucura, toda aposentadoria, toda a segurança. Esse homem não tinha mais garantia de nada. Meteu o dinheiro no bolso, agarrou a mulher e foi embora. Que louco, meu. Que coisa doida. E interessante que Deus não diz assim, vai para lá. Não, vai para ainda onde eu vou te mostrar. Quando a pessoa perguntava assim, por que você está vendendo tudo isso, Abraão? Eu estou vendendo porque eu vou para um lugar. Que lugar? Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. É por isso que ele é chamado de pai da fé. Não é fácil. Já pensou Deus hoje mandar você vender tudo? Tudo que você se desfazer de tudo para um lugar que ele vai te mandar? Sem falar para você onde é? Pois ele fez. Depois de mandar ele desfazer de todos os bens dele. Todos os bens. Deus falou, agora sai da sua parentela. O que é a parentela? São as pessoas que ele conhecia. Parentela não é só família, também eram os seus amigos. Ele tinha que abrir mão de tudo, queridos. Que coisa mais preciosa temos na vida do que os nossos relacionamentos. Que as pessoas que nós temos prazer em conviver, em abrir, em conversar, em passar um tempo. Você acha que ele não tinha amigos ali? Você acha que ele não tinha pessoas com quem ele podia contar na hora do apoio? Deus está mandando ele romper todos aqueles relacionamentos. Será que Deus não podia fazer dele uma grande nação ali? Será que Deus não podia fazer um milagre na vida dele ali? Fala, meu filho. Eu passei ali e parei. Amém. Vi e eu sei que o Senhor está aqui. Isso. E Deus está aqui. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Não, fala com o Senhor. Eu não terminei de pregar. Eu vou terminar e eu quero orar por você. Pode ser? Pode ser. Eu vou pedir para você ficar sentadinho ali para eu terminar. Entenda. Tá bom? O segurança é. Não, você é meu pai. Entenda. Aperta a mão dele. Não, todo respeito. Não, entenda. Bom? Pastor, Senta ali para orar por você. Eu vou orar no final. escuta. Eu vim, passei. Tô bebendo. Tá vendo? Sim, não tem problema não. Aí eu passei. Aí o colega lá no lugar falou assim, porra, entra aqui. Eu digo, porra, tô bebendo. Foi eu que falei, fui de convidei. Pronto. Aí eu falei assim, eu digo, cara,
Esse é o Genivaldo. Quando Deus pede para Abrão sair da sua parentela, isso significa que ele teria que desfazer de todos os seus amigos, de todos os seus conhecidos. Não era uma decisão fácil, mas ele fez. Só que a Bíblia não diz que ele tinha que sair só da sua terra e da tua parentela. Ele devia sair da onde também? Ele devia sair da onde também? Da casa do seu pai. E o que significa isso? Significa que ele deveria renunciar à sua família. E isso para ele, irmãos, era uma coisa muito difícil. Muito difícil. Sabe? Preste atenção aqui, por favor. Existem algumas coisas que Deus pede de nós, irmãos, que nos dói muito. Quantos entendem isso que eu estou falando aqui? Eu não vou dizer para você que servir a Jesus é fácil. Tudo que Ele pede requer um determinado sacrifício, sim ou não? Agora, existem determinados pedidos de Deus que doem muito. Para Abrão, esse era um deles. Quando Deus pediu para ele sair da sua terra, doeu, mas ele obedeceu. Quando Deus falou, abre mão dos teus amigos, doeu, mas ele obedeceu. Agora, quando Deus pediu, renuncia às tuas alianças de sangue, à tua família, queridos, aquilo foi o que mais lhes custou. Para ele era difícil. Veja, Abrão tinha 2 irmãos. Um deles se chamava Naor. Qual era o nome do irmão dele? Naor. Esse Naor casou e teve um menino. Tudo que ele não podia. Como ele não tinha filho, ele se projetou naquela criança. Naor teve um filho, chamou Ló. Abrão acompanhou todo o desenvolvimento daquela criança. Sabe aquele tio babão? Conhece? Daqui a pouco eu estou lá, daqui a pouco eu estou chegando lá. Quando Ló deu os primeiros passinhos, Abrão estava lá. Quando caiu o dentinho, Abrão estava lá. Ele deu presente, ele se sentia pai. Como ele não podia ter essa experiência, ele puxou um pouquinho do irmão, e o irmão gostava daquilo. Abrão cresceu com aquele menino, chegando até a passar na cabeça dele, se eu morrer e não deixar, eu vou deixar para o meu sobrinho, porque ele amava muito aquele garoto. E aí o irmão dele, Naor, morreu. O que ele fez? Naturalmente, o que ele fez? Assumiu. E agora o que Deus está pedindo para ele fazer? Deixar. Sai da tua terra. Amém. Sai da tua parentela. Amém. Sai da casa do teu pai. O quê? E aí o que a Bíblia diz? Veja comigo. No versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E quem foi com ele? Ló. Quem ele levou? Levou o seu sobrinho. Eu quero perguntar à igreja, uma pergunta muito difícil. Ele obedeceu? Alguém disse sim. Abrão obedeceu? Pastor, não é uma coisa que se diga, nossa, que obediência. Ele obedeceu em parte. E uma obediência em parte é o quê? É desobediência. Olha aqui, ó. O que Deus tem pedido a você? O que Deus tem colocado para você? Que muitas vezes afeta os vínculos do teu coração. Ele leva Ló com ele. Porque na cabeça dele, Ló não era casa do teu pai. Você sabe o que significa o nome Ló? Significa véu. O que significa o nome Ló?
E a partir do momento que Abrão traz esse menino para a vida dele e sai da terra, da parentela com ele, um véu espiritual é colocado sobre Abrão. A Bíblia diz que ele chega na terra e está em fome. Lá dá tudo errado. De lá ele vai para o Egito. Chegando lá no Egito, Faraó toma a mulher dele. Primeiro perde a terra, agora está perdendo a mulher. Esse Faraó também era terrível, né? A véia tinha 65 anos. Pelo amor de Deus, que Faraó é esse, meu amigo? O cara botou, não podia ver uma mulher. Olhou para a velhinha, pegou a mulher de Abraão e ele ficou assim chupando o dedo. Deu tudo errado. Depois Faraó descobre que ela não é irmã, é a mulher dele. Devolve e expulsa ele envergonhado do Egito. Nunca mais você volte aqui. E ele retorna, confuso, envergonhado. Está tudo dando errado. Ele não entende por que está dando errado. Daqui a pouco começa a ter briga entre os pastores dele e os pastores de Ló. Ao ponto de ter ali uma guerra e ele perder tudo. Queridos, está dando tudo errado. Desde que ele saiu de Canaã até agora, nada está dando certo. E ele não entende por quê. Porque há um véu em Abrão. Se você chegasse para Abrão e falasse assim: Abrão, o que está acontecendo? Ele ia estar com um véu na cara, assim no rosto, coberto. Não sei o que está acontecendo com a minha vida. Está dando tudo errado. Eu tenho certeza que Deus mandou eu fazer. Eu tenho certeza que eu estou fazendo o que Deus quer. Mas eu não entendo por que a minha vida não está rompendo. Havia um véu. Alguém tem uma toalha aí, um pano para me emprestar? Para usar de véu? Tem alguém aí? Opa, aí. Essa é a Simone. Muito obrigado. Um véu na cara de Abrão. Abrão, o que está acontecendo? Não sei. Eu não estou vendo solução, eu não estou vendo saída, eu só sei que está dando tudo errado, eu não estou enxergando mais Deus, eu não estou tendo mais direção, as coisas não estão dando certo, Deus falou que ia me abençoar, mas não está abençoando, perdi minha mulher, a terra está com fome, está dando tudo errado. Por quê? Não adianta falar com uma pessoa assim. Não adianta explicar uma pessoa assim. Há um véu, há uma cegueira. Quando Deus fala algo com você e você não obedece, quando você traz para a sua vida algo que não era para estar aí. Às vezes, amados, é uma coisa mínima. Abrão não fez isso por ruindade, ele tinha a melhor das intenções. Ele achava que estava certo. Há pessoas que são assim, elas argumentam com Deus. Não, Senhor, mas eu não posso fazer isso. Olha, fulano, ciclano, ele usa argumento. Quantas coisas na nossa vida estão erradas e nós não conseguimos identificar que lá atrás fizemos algumas coisas certas, mas houve brechas. Quem está entendendo esta palavra? Houve brechas. Houve lós que agarraram o nosso coração, que nos são pesarosos, que nos doem, que nós temos dificuldade de abrir mão porque nos são caros. Mas há uma ordem, você precisa abrir mão disso. E enquanto você não abrir mão disso, você vai ficar rodando. Você vai ficar rodando. Abraão não tinha condição, ele não tinha força. Tudo começou a dar errado, todos os projetos desaguando, até que ele não aguenta. Um dia ele chama Ló, o filhinho querido. Ló, vem cá. Pois não, meu tio? Filho, está dando tudo errado. Eu vou fazer uma coisa que talvez você não concorde. Eu devia ter feito isso lá atrás. Mas Deus não vai fazer por mim. Escute isso. Deus não vai fazer isso por você. Quem tem que mandar Ló embora?
Quem? Quem tem que mandar o teu Ló embora? Você. Deus vai fazer isso por você? Não. É difícil? Muito difícil. Abraão chama Ló. Vem cá, filho. Pô, não, meu tio. Eu devia ter feito isso lá atrás. Eu até te prejudiquei trazendo você comigo. Agora te largando. Mas eu entendi por que Deus não queria que eu trouxesse você. Olha a confusão que está tendo. Amados, quando Deus nos pede algo, não é capricho. Ele sabe por que está fazendo. Como é difícil abrir mão de algo que a gente goste, mas é importante. Quantos concordam comigo? Diga amém. O Senhor chama Ló e falou, Ló, escolhe, direita ou esquerda. Se você escolher esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. A partir de hoje nós vamos nos separar. Que isso, meu tio? Pronto, acabou. Eu lembro quando eu pedi a Betinha para namorar. Foi muito interessante essa experiência. Rapidinho, deixa eu contar para vocês. Não, vocês não querem saber, não. Então, quer saber? Ô, curioso vocês são, hein? Eu tinha vindo de um relacionamento. Na verdade, eu namorei 3 pessoas na minha vida. Eu tinha vindo de um relacionamento que durou meses, 3 meses só. Apesar da pessoa ser uma pessoa de Deus, sobrinha de um pastor muito querido, de uma família preciosíssima, não era ela. E aí eu falei, se eu ficar com essa menina, vai ser um Ló na minha vida. Eu não quero. Aí eu dispensei a menina. E eu lembro, irmãos, como se fosse hoje, o dia que eu descobri que a Roberta... Ela está aí não, né? Ah, está ali. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu descobri que a Roberta seria minha esposa. Eu estava no carro, conversando com meu primo, no carro dele. E eu, meu Deus, como é que vai ser? Aí eu lembrei da minha esposa. Que na época era uma menina que sentava lá atrás, no culto. Irmãos, eu não pensei assim, eu vou namorar. Eu não pensei assim, eu falei, eu vou casar com ela, vai ser ela, já sei com quem eu vou casar. Eu entrei em casa, maravilhado, estou casado. Lindo. Eu fiquei tão emocionado, irmãos. Aí eu fui para o culto, esperando ela chegar, né? Aí ela chegou, ficou mais feliz ainda. Mas tadinha, bichinha, você estava lá atrás, ficava assim, eu só queria Jesus. E eu cheio de boas intenções, ia conversar com ela no final do culto, apertava a mão dela, conversando. Aí eu comecei a investir, né? Conversando, com todo respeito, mas me aproximando. Aí ganhei o irmão dela para Jesus, com tanto amor pelo irmão dela. Irmãos, nessa época eu visitava ele todo dia. Todo dia eu visitava. Tem que consolidar. Estou errado? Pelo amor de Deus. Todo dia eu visitava. Quando ela estava lá, a visita demorava mais ainda. Aí eu fiz amizade com a mãe, com a avó dela, e fiz amizade com a irmãzinha, que era a Raíssa, dava brinquedo para ela, dava tudo para a menina, para ela gostar de mim. E eu comecei a chamar a Roberta para o culto, para as atividades da igreja. A igreja era pequena, nós tínhamos 17 membros. E eu sabia no meu coração que ela era a mulher da minha vida. Mas tinha um problema, irmãos. Eu gostava mais dela do que ela de mim. E eu entendo ela. Ela era uma menina. Sua família estava passando por um momento de crise. Eu já era um pastor. Você imagina o que é namorar com um pastor? Quando você namora com um pastor, você não namora com o pastor, você namora com a igreja. As irmãs da igreja ficavam olhando. O que essa menina quer com o pastor? Gente, tinha pastor que vinha assim, quando essa mulher aí é de Deus? É de oração? A bichinha ficava assim, meu Deus. E ela não queria isso.
Porque não tem escolha. Quando você casa com um pastor, você não tem escolha. Você já pensou o que significa isso? Mas, irmãos, eu amava tanto ela, tanto ela. Eu lembro quando eu mostrei a foto dela para o meu pai. O que é isso? Esse aqui? Só faltou dizer, é muita areia para o seu cabelozinho. É essa aqui a minha nora? Ele falou assim mesmo. Falei, acredite, pai, Deus faz milagres. É essa aqui que Deus vai me dar. Ele olhou, meu Deus, essa vai ser a minha nora? Falei, essa aí que é a minha nora. Irmãos, então, eu era muito apaixonado por essa menina. Ela se mudou para Saquarema, eu ficava ligando para ela todo dia. Insistindo e falava para todo mundo. Mas lá no fundo do meu coração, eu sabia a verdade. Se ela viesse a casar comigo, é porque eu queria. Não ela. Sabe quando você fica forçando uma coisa? Sabe quando você fica perseguindo? Às vezes é até o que Deus tem para você, mas não é o tempo. Não era Deus trabalhando, era eu. Insistindo, persistindo, perseguindo, oprimindo. E aí eu saía com ela, dava a mão. Ela... Você percebe, né? Por uma questão de educação, por uma questão... Acabamos que namorando. Ela aceitou. De tanto eu secar, ela aceitou. Eu chegava lá 5 minutos, ela já está tarde, hein? Eu falei, mas acabei de chegar. Ah, que eu dormo cedo. E aí, irmãos, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. E Deus falou comigo, abre mão. Abre mão. Abre mão. Você crê que eu faço milagre? Você crê que ela é tua? Você quer casar com ela para ela te fazer feliz ou quer que ela seja feliz? E aí, amado, ela já era minha namorada. Eu lembro que na segunda vez que a gente namorando, não sei se estava namorando, eu estava só indo conversar. Na segunda vez que eu visitei, eu falei, olha, só quero te falar uma coisa, tá? Você vai casar comigo e vai ser minha esposa. Na segunda vez, só quero te avisar, tá? Que eu sou seu marido, tá? Se a gente vai casar. O olho dela regalou assim, ó. Pois, irmãos, eu tomei a decisão. Um determinado dia, na varanda dela, eu disse, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou terminando o namoro. Ela ficou assim. Pô, nadou. Você queria tanto. É. Mas por quê? Porque eu quero. Fortão, né? Ah, quando eu saí do portão, eu me desabei. Eu fui chorando da vila até o Parque Fluminense. Por que, Jesus? Eu achei que isso ia tocar no coração dela. Não, eu te amo. Eu acho que ela ficou até feliz. Mas, graças a Deus. Irmão, Deus não interviu, não fez nada. Eu saí na rua arrasado. Eu saí triste, eu falei, eu tinha certeza que era ela, meu Deus, um buraco, uma tristeza. Irmãos, como doeu, mas eu quero dizer uma coisa para você, o que dói é cicatrizado pelo Senhor. Ferida não dura para sempre. Supera. É o que Deus fala para mim, você vai superar, você é adulto, você sabe tratar as coisas. Deus não fica lambendo ferida, irmãos. Terminei e segui, não liguei mais, não fui mais. Vai ser feliz, minha filha. Se eu te amo, eu quero a tua felicidade, ainda que seja com outro. Vai ser feliz e o Senhor não vai me desamparar. E aí eu acho que quando foi em 2005, a gente fez um retiro de carnaval. Estamos lá preparando o retiro. Aí veio o irmão dela. A Roberta perguntou se pode ir para o retiro. Falei, não sei, vou pensar no caso. Passar por tudo de novo? Para a conclusão da história, ela foi, e lá começou uma amizade totalmente diferente. Natural, uma coisa saudável, recíproca. Não era só eu com relação a ela, ela também com relação a mim.
Deus, esse tempo que nós ficamos longe, Deus foi trabalhando no coração dela. Foi o tempo que eu dei para o Senhor operar. E aí quando foi em 18 de agosto de 2016, finalmente, de 2006, finalmente eu casei com essa mulher preciosa, importante na minha vida, coisa mais linda que Deus me deu. E agora, 18 de agosto, vou comemorar 10 anos de um casamento abençoado, feliz e realizável na presença do Senhor. E era ela mesmo. Eu não me enganei. Eu não sei o que é, irmãos, estar brigado com a minha esposa. Não que a gente não brigue, mas eu não sei. Eu tenho um casamento realmente feliz de Deus. Com uma pessoa que soma. Agora, você já pensou se lá atrás eu tivesse me antecipado? Por que eu estou contando isso? Eu não sei por que Deus falou para falar isso. Mas talvez é o que está acontecendo com algumas pessoas aqui hoje. Brigando, forçando, trazendo coisas que não é para trazer, querendo fazer do seu jeito como que eu sei melhor do que tu, Senhor. Se amarrando a nós, adiando decisões importantes, com véu no rosto, e a coisa não está andando, mas a ordem já foi dada, Deus não tem que falar de novo com você, uma coisa que Ele já falou lá atrás. Dói abrir mão de Ló, dói, é difícil, mas é necessário, porque lá na frente vai dar erro, não vai fluir. Deus não queria que Abraão tivesse um filho adotivo. Deus prometeu um filho a Abraão. Então, ele precisava confiar completamente. Quando Abraão traz Ló, talvez estivesse dizendo, vai que Deus não cumpra a sua promessa. Pelo menos eu já estou com um garoto aqui para me safar. E Deus não gosta disso. Ou você confia completamente, ou você não confia. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você entrega ou você não entrega. Deus não quer a tua ajuda. Deus quer a tua obediência. Para a gente encerrar essa mensagem, que já até passou da hora, leia comigo Gênesis, alguns capítulos depois. Gênesis 13. Gênesis 13. Gênesis 13, verso 14. Põe no telão aí para a gente ler. Abraão chegou e finalmente tomou a decisão. Ló, vai embora. Expulsou Ló. Doeu muito mais, foi muito mais prejuízo. Deu? Tá ruim? Leia comigo na sua Bíblia então aí. Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, sul, oriente e ocidente. Porque toda essa terra que você está vendo, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Quando foi que Deus falou com Abraão? Aí no texto, quando foi que Deus falou com Abraão? Depois que ele apartou de Ló. Ele apartou, Deus voltou a falar. O que Deus está falando com você? Ainda que você ache, já perdi muito tempo. Eu demorei muito, pastor. Mas se hoje você tomar a decisão correta, tudo que estava travado no céu vai ser desatado. E aí vai vir um tempo de restituição. Aí Deus vai voltar a falar com você. Quando você abrir mão. Algumas vezes temos que abrir mão de pecado. Algumas vezes temos que abrir mão de coisas que a gente gosta. Algumas vezes temos que tomar decisões difíceis. Mas o resumo desta palavra é: eu estou no centro da vontade de Deus?
Eu estou fazendo aquilo que Ele quer de mim? Ou eu estou trazendo véus para o meu rosto? Problemas que não me deixam enxergar. Talvez hoje você precisa se arrepender diante do Senhor. E dizer, eu quero voltar, Senhor. Quero voltar ao começo. Abraão não precisou orar, não precisou jejuar para Deus voltar a falar com ele. Ele só precisou obedecer. Talvez o seu problema não seja a falta de oração nem jejum, é a obediência. Eu queria convidar o ministério de louvor aqui na frente, queria pedir que a igreja ficasse em pé. Se você entendeu esta palavra, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. E fizesse uma reflexão na sua vida. De tudo que está travado. De tudo que não está fluindo. E eu gostaria que você hoje pensasse com Deus, Senhor, será que a luz que eu tenho trazido comigo? Será que eu tenho permitido que o meu coração fale mais alto do que a tua voz? Será que eu tenho agido com meia obediência, Senhor? Meia obediência. Tantas promessas esperando você. Quero chamar minha esposa, a pastora Roberta, que vai orar pela sua vida agora. E nessa oração, se existe algo que você precisa abrir mão, você vai pedir hoje ao Senhor coragem, sabedoria, força para renunciar isso. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.